Obrigado. Então, saúdo, sobretudo, o senhor da casa, o Dr. Pedro Gordilho, que gentilmente me convidou para falar algumas palavras aqui, fazer uma pequena conversa. Não vai ser uma conferência, não vou massacrá-los com conferências, mas uma pequena causerie, como dizem os franceses, uma conversa leve sobre um tema interessante para os dias de hoje, que é a nossa Constituição Imperial. Gostaria de saudar também o caríssimo professor da Universidade de Brasília, não é da sua época, o seu professor, ministro Marco Aurélio. Ele chegou, ele é da minha época, sim. É que eu não lembro. Ah, é? Tá. Mas eu lembro muito bem das aulas do... Eu trato o professor porque eu acho que o título de professor é muito digno. Muito digno. Se estivéssemos no Japão, Então, seria super homenageado. No Brasil não se valoriza tanto, infelizmente. apesar de em Coimbra haver uma historinha engraçada. Os professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra não gostam de ser tratados de professores. É doutor. Eles dizem, professor é de educação física, do ensino secundário, e os de Lisboa. Coimbra é doutor, senhor doutor. Mas de uma forma é professor, o cargo é professor, o título é doutor, mas o cargo é professor. Alimentar uma conversa sobre a nossa Constituição, a primeira Constituição, o processo de constitucionalização do Brasil. Na próxima segunda-feira, portanto, daqui a 3 dias, completam-se exatamente 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Dia 25 de março foi o dia escolhido pelo imperador para assinar a Constituição, para outorgar a Constituição, depois de um processo, poderemos falar disso daqui a pouco, mas exatamente 200 anos. E no dia 25 de março do ano passado, eu enviei uma carta convite para os professores para tentar que saísse essa obra de professores brasileiros e portugueses. E deu tudo certo, como dizia o poeta português Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, segunda-feira nós estaremos no Supremo Tribunal Federal, na Biblioteca Vitor Luz Leal, para apresentar essa obra, que eu acho que é um grande contributo, estreita os laços acadêmicos de Portugal e do Brasil, e ao mesmo tempo dá um grande contributo para o conhecimento desse documento tão importante da história jurídica brasileira. Mas também português, e eu vou explicar por que daqui a pouco. Primeiro que é um gosto estar aqui para tratarmos desse tema. Não vou, evidentemente não somos, a maioria não é juristas, estamos aqui entre juristas, entre historiadores do direito. Eu vou tentar falar de uma maneira mais coloquial, vamos dizer, os temas que são técnicos no fundo. Ora, o professor Otaciano Nogueira, está vivo ainda? O professor Otaciano Nogueira? Não sei, né? Mas tem sobre a Constituição de 1824, a mais longeva que tivemos. Exatamente, porque ele faz aquela pergunta. Numa Constituição, eu começo para pensar assim, o que é importante numa Constituição? A sua eficácia ou a sua durabilidade? Permanência. E ele diz, para se falar do documento constitucional, as duas coisas, no fundo, se confundem. Uma Constituição ela tem que sobreviver muito tempo sem grandes alterações e, sobretudo, manter as instituições do país. Mesmo em momentos de crise, é a expressão que ele utiliza. Portanto, quando ele fala da Constituição de 24, ele fala, essa Constituição ela serviu ao propósito. Ela foi eficaz e longeva. Aliás, a mais longeva da nossa história, de 1824 a 1889. Então, 65 anos. E, curiosamente, apenas com uma emenda. Não. 1834. 10 anos depois, houve durante o período um pouco conturbado do Brasil politicamente, que foi o período da regência, foi assim uma van la lettre da República, né? Já começaram muitas pessoas quererem tomar o poder, o imperador estava na menoridade ainda, foi preciso um golpe na Constituição para acalmar os ânimos, porque Dom Pedro não tinha idade constitucional para assumir daí o golpe da maioridade. Portanto, foi o primeiro momento, em 1840, em que se superou a Constituição por um acordo parlamentar para que ele subisse logo ao trono, e imediatamente começou a haver uma estabilidade no país. Só para se perceber que era um momento efetivamente de grande instabilidade política no país, com muitas secessões, e a mais grave de todas, a do Rio Grande do Sul, que chegou a haver uma secessão, fundada uma república que preparou um projeto de Constituição na República do Rio Grande do Sul, durante a Revolução Farroupilha.
E há esse projeto de Constituição. Eu publiquei esse projeto de Constituição na minha história do direito brasileiro. Tanto no momento, efetivamente, que havia essa possibilidade, essa triste possibilidade de haver uma secessão no nosso país que tem como um dos nossas maiores riquezas a unidade. Um país tão grande, eu vim hoje pelo avião, cheguei agora 2 horas, mas vim desde que entramos ali pelo Ceará, eu atravessei o Ceará, o Piauí inteiro, um pedacinho da Bahia, entrei em Goiás e desci para o Distrito Federal. O que eu podia ver essa riqueza da unidade nacional. Qual é a causa da unidade nacional brasileira? Se nós olhamos para os países latino-americanos que tinham uma metrópole comum, era a América Espanhola, ela se esfacelou e, portanto, surgiram várias repúblicas na América Latina, diferentemente da América Portuguesa, que manteve essa unidade, com fronteiras extraordinárias, que, aliás, outra obra de arte do nosso período imperial foi a construção das fronteiras e termina com o Barão da República, termina de fazer as fronteiras. Nós vemos que até hoje estamos com um problema agora nas fronteiras Venezuela e Guiana, então uma possibilidade de guerra, e nós continuamos com as maiores fronteiras da América Latina e em perfeita paz. Apesar de haver uns problemas, sobretudo ali para cima, Roraima, né? O ministro sabe muito bem disso, que ali aquilo é muito complicado até para a unidade, mas é outro tema. Já cheguei a falar disso no Instituto Rio Branco para provocar os diplomatas com respeito a essa matéria. O fato é que a Constituição do Império realmente teve essa durabilidade. E o doutor Pedro me pediu que falasse da atualidade da Constituição. Não é bem, qual foi a expressão mesmo que utilizou? Atualidade. Mesmo atualidade? Atualidade. Atualidade da Constituição do Império. Vamos tentar aqui, pelo menos, fazer um pensamento retrospectivo. A história do direito permite nós fazermos algumas retrospectivas genealógicas e perceber o que existe hoje, o que deve ao passado. O padre Antônio Vieira, o nosso grande imperador da língua portuguesa, como dizia também o Pessoa, e realmente as obras do padre Antônio Vieira são extraordinárias. Ele lê aquilo, se habitua ao estilo dele, se encanta. Sobretudo formado na Bahia, né? Ele chegou na Bahia aos 5 anos, aliás, por causa da fundação, da criação do Tribunal da Relação da Bahia. Porque o pai dele era escrivão e veio, depois estudou com os jesuítas, se tornou jesuíta. E o padre Antônio Vieira diz que o presente nada mais é senão o futuro do passado. Vou fazer uma ginástica para pensar, mas é isso mesmo. O presente nada mais é senão o futuro do passado. Então, evidentemente que esse processo constitucional brasileiro dos últimos 200 anos deve muito a esse primeiro momento surgido a 25 de março de 1824. Então tá a atualidade, vamos ver, mas vamos falar um pouco aqui da história do direito, porque esse é um problema histórico-jurídico, quando nós falamos da Constituição, e... era aqui. Descobrimos. É um telefone misterioso. Mas tem um som tradicional ainda. É por isso eu achei que era. Se eu cortasse o meu, o som seria outro. Hino do Flamengo. Mas lá em Lisboa tem uma coisa, no nosso clube, o Vinícius já foi lá, o doutor Pedro Godinho também, o clube Tauromax, se tocar o telefone, aquele que tocou o telefone, só tocar. Tem que pagar uma rodada de vinho do Porto para todo mundo. Marinês, aguardamos, tá? Rodada. Aqui não está instituída a lei, lá é uma tradição. E olha que eu pensei que eu tivesse desligado. Vocês viram que eu estava tocando nele, mas eu acho que eu fiz o contrário. Estava desligado e eu liguei, desculpa. Acontece. É um problema histórico-jurídico, mas é um problema de um texto político-jurídico. As constituições que surgem no século XIX, filhas das ideias iluministas de uma Constituição escrita, são documentos jurídicos, mas são documentos políticos também. Tanto que se ensinava em algumas cadeiras, em algumas universidades, logo no início do processo constitucional, a cadeira não chamava direito constitucional, chamava direito político, propriamente direito político. Porque é o direito público, evidentemente, no político no sentido de sempre. Hoje em dia a política está muito rebaixada, é o político com maiúsculo, aqui como é evidente, a ideia de polis, da vida na cidade. Portanto, aquilo que nos faz viver, ou busca, o processo constitucional busca uma harmonia na vida social. A sociedade não resiste às inimizades. Portanto, uma sociedade não pode sobreviver se as pessoas são inimigas.
Aristóteles diz que é fundamental, preparando o livro dele da política, ele está falando na ética ainda. Ele fala sobre a amizade na ética, mas dizendo, a partir da amizade eu vou falar da política. Porque uma sociedade em que não haja amizade, ela está fadada a desaparecer. São inimigos, e inimigos não conseguem viver juntos. Então, a ideia de um constitucionalismo seria justamente buscar essa harmonia nas diferenças que existem naturais, nas variedades, mas buscando, sobretudo, essa amizade num sentido superior, também aristotélico, mas não é esse o meu tema. Portanto, nós vamos tratar de um problema jurídico histórico, a história do direito, mas vamos tratar de um problema político-jurídico, portanto, de um problema relativo à matéria política e a direito público especialmente. Ora, a Constituição de 24 nós podemos analisar segundo um critério da história do direito específico, que é um critério muito interessante chamado a historicidade. É um conceito complexo, mais para especialistas, mas eu só deixo aqui uma nota importante para nós. Para a história do direito, o problema da persistência das leis é o que caracteriza a sua historicidade, mais do que a ruptura. Enquanto na história nós observamos muitas vezes rupturas, revoluções, para a história do direito, a observação da persistência de elementos jurídicos ao longo dos séculos, por exemplo, o direito de propriedade. A senhora é jurista? Não, Não é. Então é bom para a gente perguntar isso. Esse relógio é seu? é meu, Por quê? porque eu comprei. E se comprou de alguém que havia furtado? É seu mesmo? Então não é esse o conceito de direito de propriedade. Uhum. Portanto, os romanos diziam, e agora fico com isso, é bom, não sendo jurista, que o direito de propriedade ele apresenta 3 faculdades: usar, fruir e dispor da coisa. Se nós temos essas 3 faculdades, nós temos a coisa. Usamos, fruímos e dispomos. Ora, os romanos disseram isso no século II a.C., pelo menos a fonte que nós temos. Isso persiste. Se nós somos ao nosso Código Civil, está lá no Código Civil. Evidentemente foi acrescentada alguma coisa. Não vou entrar também no problema da função social da propriedade, mas está lá o conceito. Isso é um elemento de persistência do direito. O direito quer persistir. Por quê? Porque o direito, no fundo, é a busca da justiça. É um instrumento para a justiça. Então ele quer persistir para que as relações sejam harmônicas. Ora, na Constituição de 1824 nós temos tanto persistências quanto rupturas. E é disso que eu vou falar e nós vamos perceber aqui um pouco da sua atualidade. Uma das persistências que eu gosto de levantar é a presença, e há um artigo na obra que vai ser lançada na segunda-feira de um professor, que já nem sei qual é, são todos professores, eu revisei aquilo, mas fiquei com a ideia, que é intitulado A Presença do Direito Natural na Constituição. A Constituição do Império tem a presença do direito natural, muito marcada. Por quê? E aí eu vou falar de Portugal um pouco. Porque as cabeças que prepararam essa Constituição, todos estudaram em Coimbra. Todos. 1824, a nossa primeira faculdade deles só é fundada em 1827. Portanto, os homens do direito que estavam aqui eram todos de Coimbra. Era o pensamento de Coimbra. E o pensamento predominante em Coimbra era o jusracionalismo, o direito natural racional. Ele aparece, sobretudo, no que o Dr. Pedro Gordilho gosta de chamar a atenção, no que diz respeito aos direitos fundamentais. O artigo 179 dessa Constituição é um elenco de direitos fundamentais magnífico, que quando nós estudamos, e há um outro artigo que estuda isso também no livro, quando nós vemos que isso sim nós podemos dizer a genealogia do que vai aparecer no nosso artigo 5º atualmente. Está ali, muito presente. Tanto a liberdade de expressão está já ali perfeitamente, tanto a proibição da censura está ali. A defesa da vida e tudo mais. Todos os grandes princípios do direito natural foram consagrados ali. Tanto o exemplo aqui de formação de elites está ali naquela parede ali atrás. O Barão de Itapuã, de quem descende aqui o nosso querido patrono do Instituto Pedro Gordilho. O Barão de Itapuã é um membro, porque o Império soube formar elites tradicionais. Porque é o princípio, não se esqueçam, se não somos governados pelos melhores, seremos claramente pelos piores. Muito bem, portanto há nesse sistema
Já aí está a origem nós mantivemos o sistema bicameral. Portugal abandonou. Portugal teve até 1910 o bicameral. Era a Câmara dos Pares, vitalício, e a Câmara dos Comuns em Portugal. Em 1910, com a República, se tornou unicameral e até hoje é assim. O Brasil manteve essa divisão no Congresso Nacional. Portanto, outra questão do Senado interessante, e aí uma atualidade. A Constituição do Império previa que os príncipes da Casa Imperial, aos 25 anos, entrariam para o Senado para aprender a lidar com a vida da política brasileira. Ora, a primeira senadora da história foi a Princesa Isabel em 1871. Ela completa 25 anos e constitucionalmente é integrada no Senado. Está por estudar isso, está por se estudar nos documentos. Qual foi a atividade? Preciso investigar. É a primeira senadora da história, depois também foi a primeira chefe de Estado da nossa história. E exerceu a chefia de Estado durante 3 regências longas. Portanto, temos aí um quadro interessante. E para terminar essa pequena exposição, há um outro aspecto curioso dessa Constituição, ela de persistência. Ela consagra uma religião para o país. O Brasil é declarado na Constituição como um país católico, apostólico romano, com respeito às outras religiões, contanto que elas não tenham forma pública. Ora, isso é uma persistência, porque isso vem desde a Reconquista em Portugal. Por que Portugal ficou tão católico? Foi uma reconquista, estávamos a falar isso agora há pouco, na Península Ibérica de Santiago. Foi uma reconquista em relação aos muçulmanos, que tinham entrado no começo do século VIII, em 711 eles entram pela Península Ibérica, e só saem em 1492. Em Portugal foi antes, em 1140 já há a expulsão dos mouros, mas é uma guerra religiosa, é uma cruzada. É na época das cruzadas, aliás. A primeira cruzada de 1095. Se considerava que havia uma cruzada na Península Ibérica, não só em Jerusalém, mas na Península Ibérica no mesmo período. Tanto que quem ajuda a reconquistar Lisboa, Dom Afonso Henriques, foram os templários, os cavaleiros templários, que estavam indo para Jerusalém e pararam ali para fazer uma guerra de treinamento em Lisboa e conquistaram Lisboa. Nunca mais Lisboa deixou de ser portuguesa. Portanto, esse aspecto arraigado estava aí presente. Manteve-se a tradição e o Brasil foi um país confessional ao longo do Império. Com muitos problemas, houve a questão religiosa, porque havia algo ali que agora eu falo historicamente, era uma persistência muito complicada. Por uma tradição histórica dos reis portugueses, desde os descobrimentos, por um privilégio dado pelos papas, os reis portugueses apresentavam os bispos. Eram eles que apresentavam, eles tinham chamado direito de apresentação. Depois o Vaticano, a Santa Sé nomeava, mas quem apresentava era o monarca. Ora, isto é uma penetração excessiva do poder temporal sobre o espiritual. Não deve haver uma distinção histórica. Mas por tradição aconteceu isso, por quê? Porque por causa dos descobrimentos e das expansões. Então os reis, eles normalmente faziam isso. E o Império Brasileiro manteve isso, é uma manifestação de regalismo. Então Dom Pedro nomeava os bispos. E depois até mandou prender 2 bispos, que foi uma confusão generalizada. Quem fez muitas intervenções para soltar os 2 bispos foi a Princesa Isabel, justamente. Por questões políticas. Isso era mal. Mas, de qualquer forma, o Estado era confessional. Está na Constituição, é uma persistência. Deixa de ser confessional na República. A República laiciza o Estado brasileiro. Apesar de aí haver outra questão. É laico, mas não é ateu, o Estado brasileiro, dependendo da Constituição. Constituição, aí a República é muito pródiga em constituições, enquanto o Império é muito parco. A Constituição de 91 republicana tirou o nome de Deus, não aparece. Já a Constituição de 34 aparece o nome de Deus. A de 37 desaparece o nome de Deus. A de 46 aparece novamente o nome de Deus. A de 67 desaparece o nome de Deus. 69 é a emenda. E a atual, no preâmbulo, aparece o nome de Deus. O Código Civil de 16 se referia a Deus. Se referia a Deus. Tá vendo? Era ainda muito da mentalidade. Daí essas persistências. Persistência cultural, no caso. Cultural é muito importante. Porque o direito natural, o senhor é jurista,
Então pronto, é ótimo, uma boa cobaia. Se eu levantar e for atacar no senhor, o que o senhor vai fazer? Legítima defesa. Ora, por quê? Porque é da ordem natural. Não é porque está escrito no Código Penal o direito à legítima defesa. É porque nós observamos que a natureza humana tende a preservar a vida. Portanto, é de ordem natural que a vida seja preservada e que haja legítima defesa em caso de ataque. Olha, são vários princípios de direito natural que estão ali presentes na Constituição, que são consagrados, mas são simplesmente a observação da natureza humana e a consagração isso nas leis. E no caso, aí no artigo 179 da Constituição do Império, que consagra os direitos fundamentais. É uma persistência muito interessante, que já existia em Portugal mesmo antes, só não era escrito. Nós tínhamos uma Constituição histórica, costumeira, não era escrita. Eram as chamadas leis fundamentais do reino. Então, dentro da história de Portugal, aquilo se desenvolveu até o racionalismo do século XVIII. Portanto, outra persistência interessante. O artigo 3º da Constituição do Império diz o seguinte, que o governo, a forma de governo do Brasil será a monarquia hereditária. Isso é uma persistência. Em Portugal, nós tínhamos uma monarquia já há 700 anos. E na Península Ibérica, há mais de 1000 anos. Isso é uma tradição ibérica. Que, aliás, permanece, né? Na Península Ibérica e em Espanha. Uma monarquia hereditária. O princípio da hereditariedade como uma forma de transmissão da chefia de Estado. Isso é uma persistência na Constituição. Portanto, um elemento que nós percebemos político, jurídico ou político, mas que persiste nesse momento histórico. E é uma das perguntas que eu faço e deixo. Será que não foi isso que nos deu a unidade? Porque a monarquia tende à unidade. A república naquele momento não seria talvez apropriada. Mesmo os republicanos, e no Brasil sempre houve um pensamento republicano, e vindo de Coimbra até também, os nossos inconfidentes, muitos deles queriam a república já. E os pernambucanos, há algum pernambucano aqui, não? Os pernambucanos são muito dados a revoluções, fizeram a Confederação do Equador em 24 justamente, e fazia 200 anos, completar 200 anos. Portanto, essa tendência havia, mas eles mesmos chegaram à conclusão que naquele momento histórico, para manter a unidade do Brasil, um sistema monárquico seria o mais estável, e a Constituição consagrou isso. Portanto, foi sábio nesse sentido os homens que fizeram o projeto consagrarem esse princípio, que é uma persistência. Uma ruptura agora. O que há de ruptura nessa Constituição? Bastante interessante para nós pensarmos aqui. Até então, era tradicional, no mundo luso-brasileiro, se quiserem, o princípio da unidade do poder. Então, era o monarca, o poder era do monarca. Depois havia faculdades. O poder era delegado, vamos dizer, pelo monarca, mas sempre submetido ao princípio da monarquia. O poder era um. Ora, graças às ideias do século XVIII, também vindas de Coimbra, vindo da França, como é evidente, mas passando por Coimbra, surge a ideia da separação dos poderes, que é racionalista. A separação dos poderes. Mas foi um choque para a época. Imaginemos que hoje chegasse alguém aqui defendendo, não, deu errado a separação dos poderes, vamos voltar para a unidade dos poderes. Seria um choque, como é que vamos viver isso? Não é? Imagine na época. Na época eram séculos de poder uno. Aliás, como é na Inglaterra. Na Inglaterra não há ideia de separação dos poderes. O processo revolucionário não entra na Inglaterra. Portanto, é tudo em nome do rei, é tudo em nome da rainha. A ideia de unidade. Mesmo a oposição no parlamento é a oposição fiel à sua majestade, para dar a ideia de unidade. Ora, surgiu isso é uma ruptura. Os três poderes se separam, aparecem consagrados na Constituição. Só que nós temos algo de sui generis nessa Constituição, e aí é interessante, porque nós não fomos submissos ao sistema americano, que em 1787, na sua Constituição que está em vigor até hoje, nos seus 3 primeiros artigos, consagrou essa separação de poderes. Primeiro, segundo e terceiro artigos, executivo, legislativo e judiciário. Nós acrescentamos um 4º poder. Portanto, apesar de ser uma ruptura,
aí alguma coisa de luso-brasileiro e específico. Nós tínhamos os 3 poderes clássicos da doutrina clássica, acrescentando-se o poder moderador, muito importante na época, consagrado no artigo 98 dessa Constituição, e que era muito interessante, porque era um poder que era exercido pelo imperador, e ele, como tinha equidistância em relação às paixões políticas, porque ele não tinha partido, podia ter partido, o imperador não pode ter partido, como o rei da Inglaterra, ele não tem o direito a voto, o rei não tem, a rainha não tinha direito a voto, não tem direito a voto, ele não pode ter partido, ele é suprapartidário, e é equidistante em relação aos partidos. Então ele podia agir com o poder moderador, e lá no artigo 98 se consagra esse princípio, que depois no artigo 101 vai se desenvolver. Como é que ele poderia intervir nos 3 outros poderes? Muito interessante. E esses poderes existem ainda pela Europa. Portugal, por exemplo. Acabou de acontecer isso em Portugal. Se houvesse uma crise política, ele podia dissolver o parlamento e chamar eleições. Foi o que aconteceu em Portugal agora, exatamente agora. Eleição no dia 10. Hoje é dia 22. Há 12 dias houve eleições de um parlamento dissolvido pelo presidente. O presidente da República em Portugal exerceu o poder moderador. Está lá como atribuição constitucional. No Brasil, era o poder do imperador. Então, podia intervir no legislativo. No executivo, ele podia nomear ou demitir ministros. Portanto, podia ter uma intervenção no executivo. E no judiciário, também podia intervir. Podia afastar juízes que prevaricassem. Portanto, podia agir nos 3 poderes, só agindo, evidentemente, para o bem supremo da nação. Para um poder específico para equilibrar o sistema. É muito interessante porque só existiu essa quadripartição do poder no Brasil, nessa Constituição, e em Portugal, porque Portugal, em 1826, vai assumir uma carta constitucional que é decalcada na nossa Constituição. É o que eu chamo numa conferência de correntes atlânticas de constitucionalismo. O constitucionalismo veio na cabeça dos brasileiros que estudaram em Coimbra e depois ele volta para Portugal e faz a Carta Constitucional, que também é a mais longeva de Portugal, vai durar até 1910, também com 4 poderes. Portanto, na experiência luso-brasileira constitucional até hoje, segue-se esse modelo, aí há alguma sequência, mas evidentemente com suas devidas distinções. Nós temos um legislativo bicameral, com o poder representativo de opinião, que é a Câmara dos Deputados, portanto com eleições a cada 4 anos, previsto na Constituição, e um poder legislativo de duração, que é o Senado, que era vitalício. Portanto, o Senado no Império era vitalício. O que é muito interessante nós pensarmos, os senadores, a partir do momento que são nomeados, tinham a liberdade, não tinham mais dependência de ideias políticas, não dependiam mais dos votos, podiam atuar. É um pouco como os ministros hoje superiores com a vitaliciedade. Tem mais liberdade para atuar, porque tem essa prerrogativa. Sem um limite de idade. Sem limite. Ali não havia, ali era vitalício. Não havia expulsória. Não havia. E foi um momento áureo do nosso Senado. O nosso Machado de Assis tem aquele opúsculo, foi publicado pelo Senado, aliás, A Velha Casa. Ele vai descrevendo como eram as sessões no Senado de um alto nível, de uma categoria de ideias, de grandiloquência, de oratória, e ao mesmo tempo de preocupação com o país, que o Machado de Assis se rendeu àquela grandeza. E eles eram nomeados por eles? Eles eram nomeados? Não, havia eleição. A eleição ia por província, e os 3 mais votados iam para a mesa do imperador. E o imperador escolhia um, e a partir do momento ele era vitalício. É como mais ou menos é hoje. Mas é diferente que a hoje indicação. O nosso Senado também é de duração, porque são 8 anos, mas porque isso criava o quê? Isso criava uma espécie de elite, portanto é um regime misto. É sobre isso que eu escrevo na minha contribuição, sobre o artigo 102, que fala da criação de elites no Brasil. Porque um país deve ser, agora eu vou radicalizar um bocadinho para ficar mais... Um país deve ser governado por uma aristocracia, que são os melhores, o conceito de aristocracia, os melhores. Porque se não for governado pelos melhores, vai ser governado pelos piores.
Isso é claro. Ou são os melhores que governam, ou são os piores. Para isso é preciso formar uma aristocracia. Um grande professor da Sorbonne, que esteve lá em Coimbra agora, ele, na obra que ele é um grande constitucionalista. Não me fugiu não, porque eu estou cansado já do jet lag. Daqui a pouco mesmo, vamos sei que foi do outro dia. E ele diz, o elemento em todas as constituições do Ocidente, aristocrático, hoje se encontra nos tribunais, pela vitaliciedade. Isso é a formação, ou pelo menos deve ser em tese, de uma elite aristocrática. Porque essa vitaliciedade lhe dá liberdade. Olha, no Império isso era muito claro. No Senado era essa formação, porque era uma câmara de duração, não de opinião. A opinião varia, a opinião pública varia. Ela é qual pluma ao vento, a opinião pública. Um dia está assim, no outro dia está ali. Então é preciso, os ingleses são sábios nisso, a Câmara dos Lords, e aí foi uma influência inglesa nitidamente, e a Câmara dos Comuns. Então a Câmara dos Lords vitalícia também, que é alguma coisa que perdura no tempo, sem dependência de paixões políticas. Por quê? Não sei se o professor concorda comigo, mas no meu entender, eu tenho dito isso para os meus alunos para provocá-los. Qual é a primeira virtude que se perde quando nós estamos no meio de um turbilhão de paixões políticas? É a justiça. Quando há o turbilhão, a primeira virtude é desaparecer, que a paixão política faz perder cegas. Eu me sinto perfeitamente no Brasil brasileiro, recebido pelo Dr. Pedro Gordilli, com uma audiência tão seleta, com o meu professor, que eu nunca me esqueço. Portanto, é um gosto estar aqui. Ficam essas ideias, essas notas, podemos debater agora e falar sobre esses temas. Eu acho que é mais vivo assim dessa forma. Eu gostaria de saber, uma curiosidade, se o rei e a rainha da Inglaterra não podem votar, e o resto da família real? Também não tem direito a voto. Também não tem direito a voto. Eles não podem nem fazer manifestações políticas. Ah. Não podem fazer manifestações. Todo o grupo, né? Toda a família. E a ideia inicial seria uma constituinte frustrada. Foi frustrado. Houve a outorga. Houve a outorga, mas utilizaram muito do projeto, não tudo. Eu andei estudando isso, foi o Conselho de Estado e, sobretudo, o Marquês de Queluz que levou adiante o projeto. E, sobretudo, inseriu o que não estava no projeto original, o quarto poder. Você acha que, de alguma forma, a concordância com o Conselho de Ministros fragilizou a monarquia? Eu acho que não, porque foi um processo interessante, ministro. O projeto foi enviado para todas as câmaras municipais do país, para dar legitimidade. Não foi uma outorga assim, a lá Napoleão. Né? Então teve inteligência. As câmaras municipais todas aprovaram. Também sabiam que não podiam não aprovar, mas esse é outro problema. Mas deu uma certa capilaridade. Interessante. E entregaram. Depois o conselho era um conselho de todos de Coimbra. Todos de Coimbra. Então era o pensamento de Coimbra que estava ali presente nesse processo. Agora, Dom Pedro, que era um homem muito, com tão pouco tempo, fez tanta coisa, né? A quantidade de descendentes que ele tem é impressionante, os genealogistas. Além disso, fez 2 constituições, a de Portugal, do Brasil, e a de Portugal, de 26, as mais longevas. Fez guerras, era um homem que fez o nosso hino, era um músico, mas era um homem assim veemente, ao contrário do seu filho Dom Pedro II. Que era mais aquele pai de família brasileiro, típico pai de família brasileiro. Assim. Devemos a unidade nacional aos 2 Pedros. Os 2, cada um no seu momento. E agora o terceiro. O português está com esperança renovada com o novo presidente eleito da direita? Não, é primeiro-ministro. Lá o sistema é parlamentar. Para fugir para a política brasileira, português, mas lá é mais complexo, porque ele não tem maioria absoluta, ele tem poucos deputados, né? Tem 80. E como ele não quis se coligar com a chamada extrema-direita, que não tem nada, eu conheço. O homem tem doutoramento, o líder dele já tem doutoramento em direito penal, já dei aulas com ele, o André Ventura. É jovem e fogoso assim, ele está se aproveitando de uma certa onda. Não tem nada de extrema-direita. Aliás, quanto mais falam que ele é extrema-direita, mais ele cresce. Isso é um erro. Ele quando foi eleito, ele foi eleito sozinho, há 6 anos. Foi dissolvido o parlamento, ele elegeu 12 deputados, há 2 anos. E agora elegeu 50. Nós podemos conhecer a sua visão no último certame que houve? E o que eu acho?
a sua visão como eleitor? Não, eu não sou eleitor em Portugal. O ministro é eleitor, mas eu não. Eu sou brasileiro e eu não quis a nacionalidade portuguesa para não dizerem que eu casei com a minha mulher por interesse. Eu continuo brasileiro. Adesão, não. É? Imagina a minha adesão. Não sei em quem. Mas chegaram lá os votos agora. Foram os últimos a serem votados os do Brasil, justamente. Foi ontem, anteontem, quarta-feira que terminaram.